Checkmate de volta com você na sua TV Babitonga, Vivendo Joinville. O último bloco da entrevista com o deputado federal João Pisolati, do PP de Santa Catarina. Um bate-papo interessante aqui, do que é normalmente aqui na nossa região, né? De falar com um deputado com 20 anos no Congresso, dá para ter uma pista para as pessoas entenderem como é que é esse funcionamento dessa máquina lá, né? Todo ano, a cada 2 anos, votam e não sabem exatamente por que estão votando. É importante saber como cada congressista, cada parlamentar atua, né? Tem gente que é mais efetivo produtor de projetos, outros são mais embaixadores, como o senhor falou, e tem alguns que não fazem absolutamente nada também, né? Mas é importante que isso fique claro. O senhor passou por uma dificuldade aí nesse seu último mandato, conquistado em 2010, com o seu registro de candidatura negado pelo TSE. Como é que ficou resolvido isso, deputado João Pisolati? Estamos chegando agora, eu vi que saiu uma liminar aí, lhe dando um respiro aí para essa eleição. Como é que foi isso? Quando você paga um pecado pelo que tu fez, você absorve o pecado e sem problema nenhum. Sim. Mas quando você paga um pecado que não fez, depois de 4 mandatos, entrando no meu 5º mandato, foi muito difícil. Nós sofremos um processo de superfaturamento de R$1.000 por mês contra 6 pessoas. R$1.000? R$1.000 por mês. Significa o seguinte: o deputado João Pisolati usou todo o seu prestígio para fazer um superfaturamento de R$1.000, não é R$1 milhão não é R$1 milhão por mês, R$1.000 por mês, para distribuir em 6 pessoas. Quer dizer, ele chegou a ser ridículo. Qual foi o meu erro? Foi ter subestimado isso, foi ter subestimado as pequenas coisas do processo. O que aconteceu? E sofri os 4 anos, foi uma eleição difícil. Mas isso foi, o senhor disse que é pequena essa situação, mas por que ela se arrastou até, foi referendado pelo TJ aqui? O que aconteceu aí? Falta do quê? Isso aqui nos surpreendeu, o referendo do TJ, mas justiça você respeita, a decisão você respeita e cumpre. E claro que nós buscamos os mecanismos legais para comprovar o absurdo que era esse processo. Graças a Deus, o Tribunal de... Isso foi em Pomerode, em Blumenau? Foi em Pomerode. O Supremo Tribunal Federal, ele deferiu, o ministro Lewandowski deferiu a cautelar, que o ministro vai assumir a presidência do Supremo agora, limpando a nossa área, nos colocando. Hoje nós somos ficha limpa. Não é ficha suja? Eu só tinha esse processo nos 20 anos de mandato. Eu virei sócio de uma empresa do meu irmão, não era nem sócio, nunca tive relação nenhuma com a empresa, sendo sócio cotista, com 5% da sociedade. Quando aconteceu o problema, eu nem sabia do que estava acontecendo. Eu liguei para ele para saber o que havia, né? Mas enfrentamos o problema, tivemos coragem de ser candidato com todas as dificuldades, nos elegemos, fizemos 135 mil votos, mesmo com a sangria. Imagina o seguinte: sexta-feira, 10 horas da noite, o TSE indefere a tua candidatura. Os jornais todos da capa do jornal, que virou assunto da eleição. as rádios divulgam isso em todos os municípios de Santa Catarina. Ou seja, foi uma sangria muito grande. E mesmo assim eu fiz 33 mil votos, significa que o resultado do meu trabalho e a minha relação com as lideranças políticas estão solidificadas e mereceram essa confiança mútua. Essa decisão liminar, ela não pode cair logo adiante e atrapalhar seus planos? Nós não temos preocupação nenhuma em relação a isso. É uma demora muito grande também para uma solução, né, deputado? Um mandato inteiro. Haverá agora a solidificação da liminar, da cautelar deferida pelo ministro Lewandowski. Que eu fico feliz. A minha mãe, que está no céu, que morreu, sofreu conosco, com certeza que ela está... A vida pública traz essas dificuldades também. O difícil da vida pública, às vezes, é o equilíbrio emocional para fazer o enfrentamento dessas situações. Hoje, estamos tranquilos, vamos para a eleição sem problema nenhum. A pergunta é o seguinte: quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Pois quem é que paga essa conta, né? Você vai ter que pagar no final, porque... Quem pagou foram as lideranças do partido, a minha família, eu, as pessoas que gostam e acreditam no deputado João Pisolati. O senhor também foi muito citado na época do mensalão, né? O que o senhor tem para falar do mensalão? O que o senhor imagina hoje, passado esses anos todos? Olha, 2005 até agora, vocês vão para 9 anos, tem gente preso, tem deputado que ainda está preso e ainda é deputado. Qual é o seu olhar sobre esse processo do mensalão? Preso, João Paulo Cunha renunciou? Renunciou. Claro. Foi justo? Não cabe
ao cidadão comum, todos nós, nem deputado, muito menos qualquer cidadão, discutir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É a Corte Não maior. cabe, deputado. É a Corte maior, nós temos que respeitar. E se Okay? houve injustiça? Agora, se houve ou justiça ou não, eu posso ter algumas situações que houve injustiça, tem algumas situações que poderiam até não haver. A grande discussão é o seguinte: é você, na casa mais importante do país, fazer julgamento sem provas materiais. Isso cria uma preocupação. Isso aconteceu no processo mensalão, na sua opinião? Aconteceu. Isso cria, o próprio Supremo reconheceu isso. Existiu uma tendência do que aconteceu e foi condenado por isso. Né? Então essa é a discussão que pode haver, que deve haver no meio jurídico e no meio do Congresso Nacional. Agora, o que foi decidido pelo Supremo é respeitado. Na sua opinião, o mensalão não existiu? Na nossa opinião, ou não existiu o nome mensalão? Na nossa opinião, o que existiu foi o problema de financiamento de campanha. E na minha opinião, eu digo mais, o Congresso não deu a resposta para o escândalo do mensalão. Qual é a resposta que nós temos que dar? É financiamento de campanha. Sim. Como é que nós vamos fazer o financiamento de campanha? Como é que as pessoas vão pagar a campanha? Né? Você é a favor do financiamento público de campanhas ou não? Essa é uma discussão partidária, mas num primeiro momento nós entendemos que é importante. Você viabiliza, apesar de que a discussão é essa, só o financiamento resolve, não sei, porque quem tem dinheiro vai botar na campanha de qualquer jeito. O financiamento de campanha passará a dar uma sobrevida, um fortalecimento para os partidos menores, que não têm estrutura financeira para poder bancar o jogo. Agora, o erro do Congresso nesse mandato foi não ter feito a reforma política, não uma reforma pontual, mas uma reforma política, principalmente na discussão do financiamento de campanha. E para terminar, eu não fui incluído em relatório nenhum, em depoimento nenhum no mensalão. Mas que tentaram colocar o seu nome? Tentaram. Tentaram. Tem uns inimigos meio tentaram poderosos. No programa da Roda Viva, que o Roberto Jefferson tentou envolver, mas foi tão absurdo o que ele falou que a Comissão Parlamentar de Inquérito não levou em consideração. Então isso é ponto pacífico. Isso já foi. Por enquanto... O que eu estou me incomodando é que com aquele menino chamado Pisolato, né? Ah, pois é. Aí dá para misturar, né? Eu sou Pisolati. O nome dele é Henrique, eu sou João, ele é Pisolato. Eu sou Pisolati, ele tem bigode, eu não tenho. Apesar que agora tirou o bigode. Tirou também, né? Chega nessa hora, a gente começa a mudar um pouco. Deputado, o senhor começou, a gente falou um pouquinho sobre o governo Dilma e Colombo. Eu queria o seu olhar sobre o governo Dilma, um pouquinho mais, e sobre o atual governo Colombo. O que o senhor pensa? Está bom? Está ruim? Está prometendo muito? Eu vou lhe dar um dado. Aqui em Joinville tem uma publicidade grande, por exemplo, do governo Colombo. Mas obra efetiva, quase nada. O governo Colombo não teve tempo para poder implantar o pacto, o programa do pacto. Tu imagina 10 bilhões de reais em recursos em obras no estado de Santa Catarina. Santa Catarina vai virar um canteiro de obra. Né? Para tu ter uma ideia, desses 10 bilhões estão sendo gastos apenas, vão conseguir gastar esse ano 800 milhões. Ou seja, vão faltar 9 bilhões e 200 milhões para serem gastos no próximo governo. Talvez faltou um pouco de mobilidade, agilidade e gestão nas secretarias. Não, aí você tem... 30 e lá vai pedrada, quase 40 secretarias. As regionais não conseguem fazer. As regionais, não são as regionais que fazem projeto. Elas definem algumas prioridades. O problema da regional, no meu entendimento, é que você entra em conflito com as secretarias, especificamente. Você passa a ter Aí não há sinergia e não sai, aí não tem dinheiro. Por isso nós vamos ter que discutir as regionais na eleição. O senhor acha que está bom, então, o governo Colombo? Não, eu acho que tem que ser aperfeiçoado. E a Dilma? Você acha muito gerentona, mão firme? Era melhor com o Lula? Independente... O Lula era mais bacana? Vou repetir, o Lula tinha uma habilidade política maior que a presidenta Dilma. Isso é público e notório. Né? Existia uma relação Congresso e governo federal muito melhor, muito mais eficiente. Né? Até porque o Lula fazia isso pessoalmente. A presidenta Dilma tem um perfil diferente, uma personalidade diferente, que faz com que ela faça um governo muito mais técnico. Agora, independente de quem for, tem que necessariamente, pela importância e pela influência no sistema presidencialista do Executivo, no Congresso Nacional, tem que criar
uma pauta de reformas estruturais e fazer gestão. E fazer gestão com toda essa máquina gigante, a gente está falando só de Santa Catarina, já é... Tu imagina 40 ministérios, é muito ministério. Não é muito ministério? É muito também, ministério. deputado? É muito ministério. Também acho que deveria mudar. Como eu acho que 513 deputados é muito deputado. É muito deputado. Mas ajuda a eleger, né? Quanto mais deputado... Não, se tu considerar... Há uma normalidade aí. Qual é a normalidade? O Congresso, ele deveria ser proporcional à população. E o Senado representando as unidades federativas. Tanto que tem 3 senadores, independente do tamanho do Estado. Claro. Para você, imagina o seguinte, o Amapá tem 500 mil habitantes, tem 3 senadores. São Paulo, com quantos milhões de habitantes? Tem 3 senadores. Então você tem uma normalidade de representação. Ela deveria ser corrigida na Câmara. A Câmara é proporcional. Quando você define o mínimo de deputados 8 e o máximo 50, você cria uma distorção. 60. Deputado, nós estamos finalizando o checkmate, infelizmente, e há muito mais coisa a gente conversar, mas eu queria finalizar com os últimos 1 minuto e meio que nós temos. O senhor vai à reeleição? Vai para essa vaga do Senado, uma chapa, esse chapão aí esquisito, PMDB, PSD, PP? Ou vai lançar o seu filho? Como é que faz isso? Tem 1 minuto aí para o senhor nos dar essa... O deputado João Pisolatti está à disposição do meu partido para participar no projeto majoritário, ou como candidato ao governo, a vice-governador ou Senado. Majoritária. Chega de Câmara. Eu estou com 5 mandatos, amadureci, esperei ter esse amadurecimento para poder me habilitar e me colocar à disposição. E a deputado federal, até para honrar os compromissos com as nossas prefeituras, o Pisolatti Neto será candidato a deputado federal pelo PP da região do Vale do Itajaí. Deputado João Pisolatti, muito obrigado pela entrevista. Sucesso nas suas empreitadas futuras. Eu é que agradeço a oportunidade de poder fazer essa sinergia. Estamos à disposição para a hora que você quiser promover esse debate, que nos dá a oportunidade de conversar com o eleitor e a forma de a gente receber a crítica ou o elogio. Obrigado a você que nos acompanhou até agora nesse checkmate de estreia em 2014. Uma ótima noite e até a próxima.